Hello folks, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre additions to remarks. E o que seria additions to remarks? É uma estrutura gramatical que evita a repetição de toda uma frase. Usamos as additions para dar nossa opinião sobre um assunto discutido em orações afirmativas ou negativas. Elas são to, as well, also, either, so, neither. Todas elas têm um significado de também. Nós vamos usar nas frases interrogativas e frases afirmativas as palavrinhas to, also, as well. E para frases negativas, nós vamos usar o either e o neither. Todas elas têm o mesmo significado, porém, para cada uma delas eu uso em uma ocasião especial. Vamos aos exemplos? Susan is a teacher. A Susan é uma professora. She has worked as a babysitter too, or she has worked as a babysitter as well. Ela também já trabalhou como uma babá. Or, she has also worked as a babysitter. Ela também já trabalhou como uma babá. O significado é o mesmo, porém, as palavras são diferentes e em posições diferentes. To e as well são normalmente utilizados no final da frase, que é o exemplo da nossa primeira frase. Also é geralmente colocado antes do verbo principal ou depois do primeiro verbo auxiliar, que é o nosso segundo exemplo. She has also worked as a babysitter. He doesn't like music. He's not fond of sports either. Ele não gosta de música. Ele também não gosta de esportes. Either eu uso na posição final da frase. Então, percebam que todas elas têm o mesmo significado, porém, eu uso cada uma em uma posição diferente na frase. Agora, eu vou dar exemplos para vocês de formas afirmativas. Jane is living in Boston. A Jane está morando em Boston. Her brother is too. O irmão dela também. Ou, Jane is living in Boston. So is her brother. É o mesmo significado. Na primeira frase, eu usei o to no final. Se eu for usar o so, ele precisa iniciar uma frase. E percebam que essas palavrinhas em azuis, o verbo to be, eles estão se conversando, estão no mesmo tempo verbal. Bob works in New York. O Bob mora em Nova York. Gail does too. O Gail também. Nesse caso, no meu primeiro período, eu acrescentei um S na palavra work, certo? No segundo período, ele também precisa falar a mesma língua, também precisa estar no mesmo tempo verbal. No segundo período, como eu estou falando do Gail, eu vou usar o auxiliar does. Ou, Bob works in New York, so does Gail. Eu inicio o segundo período com so. E na primeira frase, eu uso o to ao final da frase. Então, vai ficar o sujeito, o verbo auxiliar e mais o to or as well, que eu posso utilizar também. Ou eu posso iniciar o segundo período com o so, mais o verbo auxiliar, que vai depender qual é o tempo verbal da frase, e mais o sujeito. E na forma negativa, nas frases negativas, eu tenho duas opções para usar, o either ou o neither. Ambos têm o mesmo significado, porém eu vou usar em ocasiões diferentes. Mary can't drive. A Mary não pode dirigir. Tom can't either. Nem o Tom. Or Mary can't drive. Neither. Or nor can Tom, nem o Tom. Na primeira frase, eu usei o either. Por que eu usei o either? Porque a palavra que está antes, né? Esse can't, ele está na negativa.
Por ele estar na negativa, eu vou usar o either. Ou eu posso fazer ao contrário. Eu vou usar o neither e vou colocar a palavra can't na afirmativa. Neither can Tom. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não posso ter duas negações na mesma frase. Então, o either eu vou usar para quando tiver uma negação na frase e o neither para quando eu não tiver negação na frase, ok? Esse N já significa um not, já é uma negação. Então, negação com negação não pode. Então, fica assim, negativa, positiva, ou negativa e positiva. Anne doesn't smoke. A Ana não fuma. I don't either. Nem eu. Ou Anne doesn't smoke, neither do I. No primeiro exemplo, eu usei o either, ok? Porque eu tenho uma negação antes, o not. E no segundo exemplo, eu usei o neither, ou eu posso usar o nor, ok? Porque eu tenho o auxiliar o do aqui. Então, isso é na afirmativa. É a mesma coisa, negativa, afirmativa, ou negativa e afirmativa, com palavras diferentes. Então, vai ficar o sujeito mais o auxiliar, o not e o either. Se caso eu for usar o either, preciso ter o not, uma negação na frase. Ou, se eu usar o neither or nor, vai ter o verbo auxiliar sem o not e mais o sujeito. Notas. Bárbara, I am going home now. Me too. É o que a gente costuma usar, né? Me too. A gente ouve bastante. Charles, I don't drink sodas. Me neither or me either. Na linguagem informal, oral, é comum o uso de to or either or neither, depois de object pronouns. No entanto, esse uso é considerado inadequado na linguagem formal escrita. Agora nós vamos dar continuidade na nossa segunda apostila, série 6, na página 80. Observe o cartoon e responda. They say conditions are improving. Eles dizem que as condições estão melhorando. Então, nós temos aqui o símbolo da Apple e alguns chineses carregando nas costas. Oh, yes, it's getting much better. Ah, sim, está ficando muito melhor. Aí vocês precisam responder qual a ironia presente no cartoon. Na página 81, vocês têm um texto, eu vou passar o glossário. Number 1, trabalhar muito. 2, por baixo. 3, flutuante. 4, cidade em grande progresso. 5, salário. 6, recuperar-se. 7, reunir, juntar. 8, sem ou desprovido de. Strike, greve, workshop, oficina, folk, pessoas, gente. Number 12, ágil, ligeiro. 13, amargor. And the last one, complaint, queixa. Agora, traduzindo a página, vai ficar assim. O trabalho construi o milagre econômico da China. Seus trabalhadores de manufatura trabalham por uma pequena fração do custo de seus concorrentes, americanos ou alemães. No final da pilha, uma população flutuante, cerca de 130 milhões de imigrantes, trabalham nas cidades em expansão da China, levando para casa 1.348 yuan por mês, em média no ano passado. São apenas 197 dólares, pouco mais de 1/20 do salário médio mensal nos Estados Unidos, mas é 17% a mais que no ano anterior. Como a economia da China se recuperou, os salários seguiram o exemplo. Nas costas, onde suas fábricas exportadoras estão agrupadas, os chefes têm falta de trabalhadores
E os trabalhadores têm falta de paciência. Uma série de greves jogou uma chave inglesa na oficina do mundo. As mãos dos trabalhadores da China foram fortalecidas por uma nova lei trabalhista, introduzida em 2008, e pelas leis mais fundamentais da demanda e da oferta. Os trabalhadores estão se tornando mais difíceis de se encontrar e manter. As aldeias do país ainda contêm talvez 70 milhões de imigrantes em potencial. Outras pessoas do campo podem estar dispostas a trabalhar mais perto de casa, no número crescente de fábricas que se deslocam para o interior. Mas o suprimento de costas fortes e dedos ágeis não é infinito, mesmo na China. O número de pessoas de 15 a 29 anos cairá. Para homework, vou deixar a página 83, exercícios do 1 ao 8, TM da aula 8, dos exercícios do 11 ao 20 do capítulo 9, e na apostila 9, exercícios do 1 ao 8. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à gramática, pode mandar e-mail que assim que possível eu respondo a vocês, ok? E em relação ao homework, eu deixei as páginas marcadas e vou deixar também os slides passando com o homework que vocês precisam fazer. Então, se vocês não tiverem a apostila do homework, não tem problema, porque todos eles estão nos slides. É só dar uma pausa para poder fazer os exercícios, ok? So, see you next video. Bye bye!